Meus irmãos, hoje nós estamos na última palavra, penúltima e última palavra de Jesus na cruz. Mais uma vez reforçando, essa semana nós teremos uma programação toda especial. Então, quinta-feira às 20 horas, o momento que é para aprendermos sobre a cristologia dos evangelhos, nós utilizaremos para falar da Semana da Paixão. Então nós aprenderemos na quinta às 20 horas o que aconteceu do domingo à sexta-feira antes da crucificação, ou até a quinta e um pouquinho da sexta. Depois nós falaremos na sexta-feira às 19h30, no culto das 7 palavras sobre a crucificação de Jesus. Então 19h30, culto das 7 palavras aqui na nossa igreja. Vai ter, não é banda, qual que é o nome certo, Felipe? Um quarteto? Vai ter um quarteto aqui para nós adorarmos o nosso Deus. Será pregada a palavra do Senhor de uma maneira bem especial, celebrando a morte do nosso Senhor e Salvador, o sacrifício dele naquela cruz por nós. Então, sexta-feira, 19h30, falaremos da sexta-feira da paixão de Jesus. E da morte de Cristo na cruz. Sábado, os irmãos tirem o dia para reflexão sobre Cristo estar sepultado. E no domingo de manhã falaremos da ressurreição de Cristo e das implicações disso para a nossa vida. Então, por que é necessário, foi necessário Cristo ser ressuscitado? Nós muitas vezes damos ênfase à cruz, e está certo, mas nós nos esquecemos um pouco da ressurreição, e domingo nós falaremos um pouco mais sobre a ressurreição de manhã, e no domingo à noite também culto da ressurreição de Cristo. Então, programação de Páscoa aí especial, sábado, quinta-feira, Semana da Paixão, 20 horas, sexta-feira, 19h30, culto das 7 palavras, domingo às 9h30, EBD, ressurreição e as aplicações disso para a nossa vida. 19 horas do domingo, culto da ressurreição, celebrando que o Cristo está vivo e assentado à destra do Pai. Mas hoje nós falaremos da penúltima e da última palavra de Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, verso 30. E após a palavra de Cristo sobre ter sede, que nós vimos semana passada, quando ele diz, tenho sede, Jesus então cumpre o que está profetizado, ele bebe o vinagre, e sabe que após beber o vinagre, tudo está absolutamente consumado. Então ele anuncia isso para a humanidade, para Deus, para todo mundo. Depois disso, o véu se rasga do Santo dos Santos e o nosso Senhor Jesus morre naquela cruz. João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Oremos mais uma vez. Pai Santo, tua palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, e a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Se comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Foi isso que Deus falou para Adão no começo do mundo. E nós vimos aqui na EBD, estudando Gênesis, que Eva então ela quer ser igual a Deus e quer conhecer o bem e o mal. E ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aquilo traz morte para a humanidade. A humanidade agora é morta. A humanidade agora está morta espiritualmente, ou seja, ela não tem mais relacionamento com Deus. E a humanidade agora morre também fisicamente, como Deus diz, do pó vieste, ao pó retornarás. A maldição do pecado, meus irmãos, recaiu não só sobre Adão e Eva, mas recaiu sobre toda a humanidade. Toda a humanidade, ela ficou manchada
pelo pecado. Toda a humanidade agora ela sofre as consequências da queda dos nossos representantes, do nosso representante Adão. De modo que todos os homens, eu e você, e todos os homens que pisaram nessa terra, com exceção de Jesus Cristo, que era perfeito, todos nós somos culpados e corruptos diante de Deus, e somos mortos espiritualmente e fisicamente. Se Jesus não voltar, até lá, todos nós um dia do pó viemos e ao pó retornaremos. Porém o próprio Deus, sabendo da incapacidade do homem, agora que ele está morto por conta dos seus delitos e pecados, Jesus rompe essa inimizade. O próprio Deus assume a natureza humana e rompe essa inimizade, a fim de trazer vida para o homem. Ele precisa agora morrer a nossa morte e obedecer toda a obra de Deus. E é isso que Jesus faz, a fim de garantir e concretizar a nossa salvação de maneira perfeita. E a nossa redenção é perfeita, porque a obra de Jesus é perfeita. E é sobre a redenção perfeita que eu quero falar nessa noite, no sermão que tem por tema a redenção perfeita de Jesus. E a primeira lição que o texto nos traz é que a nossa redenção é perfeita porque a obra de Jesus é completa. A nossa redenção é perfeita porque a obra de Jesus é completa. A primeira parte aí de João 19:30 diz assim: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. O texto traz a continuação do que falamos semana passada, que Jesus teve sede, e lá eu disse que Jesus, anunciando para cumprir as escrituras somente, ele fala: tenho sede. Então aqueles guardas romanos, eles dão vinagre para Jesus. E após beber do vinagre, ele declara para todos e para Deus que absolutamente tudo estava consumado. E é importante dizer que o termo consumado vem do verbo grego tetelestai, E tetelestai significa, ele era muito usado no texto bíblico e no texto extra-bíblico, no grego fora do Novo Testamento. Tetelestai, ele tinha a ideia de execução de um plano, ou a conclusão de obrigações, ou o pagamento de algo que se devia, ou ainda a entrega de um sacrifício para Deus. Trazendo para a nossa realidade, por exemplo, se você planeja alguma coisa, então vou comprar uma casa, e você coloca em prática isso, e no final da última parcela você diria assim, tetelestai. Acabou. Se você mandasse o seu filho fazer alguma coisa, se você fosse grego, né? E mandasse seu filho fazer alguma coisa, após seu filho lá, mandou ele lavar o banheiro, vamos supor, ele faz, lava o banheiro, deixa o banheiro bonito, ele volta para você e diria assim, tetelestai, mãe, está completo. Se você devesse, fizesse um financiamento para um carro, por exemplo, ou estivesse devendo dinheiro para alguém, na última parcela que você entregasse para a pessoa e falasse assim, tetelestai, não devo mais nada, está consumado. Se você entregasse o sacrifício naquele período, no momento que você entregasse o sacrifício, você falaria assim, tetelestai, está entregue, está consumado. E é interessante como esse verbo, então, usado por Jesus, tetelestai, é perfeito para descrever a obra de Cristo. Porque Jesus, ele consuma o plano eterno de redenção do homem. Um plano estabelecido na eternidade para que o homem, depois do pecado, fosse redimido. Jesus agora, com essa obra que ele faz, está consumado, está completo.
As obrigações que ele tinha como filho de Deus, enviado de Deus para salvar a humanidade, agora está completa, está consumada, tetelestai. A dívida que a humanidade tinha com Deus, agora está paga na obra de Jesus Cristo. Está consumado. E Cristo é o sacrifício perfeito entregue ao Pai. E quando Ele entrega o seu próprio sacrifício em favor da humanidade, Ele diz, tetelestai, está consumado. Está consumado, então, não é uma simples palavra que nós muitas vezes nem levamos em consideração, mas quer dizer muita coisa. Tem um significado muito profundo, de que tudo que era necessário, de que tudo que havia sido planejado, de que todas as nossas dívidas, de que o sacrifício que precisava para Deus aplacar a sua ira e nos dar a vida eterna, estava consumado em Cristo Jesus. A angústia da realização da obra plena e do sofrimento que a cruz traria sobre o Filho, como ele mesmo disse em Lucas 12:50, quando ele fala, tenho porém um batismo com que hei de ser batizado, o qual me angustio até que se realize, agora está consumado. É necessário também entender que a ideia do verbo grego é de algo realizado naquele momento, mas que tem frutos não só para aquele momento, mas tem frutos que transcendem o tempo feito por Jesus. Isso é importante porque Calvino vai comentar esse texto dizendo, olhando para esse verbo e o modo como esse verbo está, dizendo que tetelestai atesta a eternidade, a eficácia e a força da obra redentora de Jesus, de nos trazer comunhão e vida de novo com Deus. Isso traz lições importantes para as nossas vidas. A primeira é que a nossa salvação já está consumada em Cristo Jesus. A sua salvação já está consumada. A minha salvação já está consumada. A nossa salvação é consumada em Cristo, bem como todas as partes da salvação. Tudo já está consumado em Jesus Cristo. E significa que cada necessidade que a gente tinha de cumprir para sermos remidos e termos a vida eterna, Jesus cumpriu. Qualquer necessidade, o homem precisa obedecer toda a lei, está consumado em Cristo Jesus. O homem precisa de um sacrifício para aplacar a ira de Deus, está consumado em Jesus Cristo. Por isso, a nossa salvação é encontrada somente em Jesus Cristo e não deve ser buscada em nenhum outro lugar além de Jesus, porque a nossa perfeita salvação está contida nele, porque Ele consumou isso para nós. De modo que isso deve trazer paz e segurança para os nossos corações em todo o tempo, porque se cremos de fato que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós podemos ter a certeza de que Ele consumou a nossa obra de salvação. Isso também significa que o sacrifício de Jesus é único e perfeito, de modo que a gente não precisa sacrificar Jesus todo domingo, como os romanistas fazem nas missas. Antes, nós devemos viver e crer com a plena convicção de que tudo o que era necessário, Jesus fez em nosso lugar, naquele momento em que gritou que tudo estava consumado. Significa que Jesus não precisa morrer de novo. Isso significa que você não precisa mais sacrificar animal nenhum. Isso significa que você não precisa fazer nada
além do que Jesus já fez para garantir a sua salvação. Porque tudo foi consumado na obra de Jesus. E a única obrigação do homem agora para ser salvo é crer e ter fé no Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a segunda lição que o texto nos traz é que após dizer que estava consumado, Jesus garante que a nossa salvação e a nossa redenção é perfeita porque Ele morre em nosso lugar. Essa é a segunda lição do nosso texto. A nossa redenção é perfeita porque Jesus morreu em nosso lugar. O texto de João ele é bem sucinto e diz que, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Mas Lucas, capítulo 23, verso 46, traz a sétima e última palavra de Jesus. João aqui ele só fala, olha, Jesus morreu, mas Lucas diz que Jesus falou uma coisa antes de morrer, quando ele fala, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. É interessantíssimo observar como Jesus confia a sua alma ao Pai. Ele sabia que na sua morte, ele tinha plena convicção que apesar de morrer e seu corpo ser sepultado, ele não ia para o inferno, pelo contrário, ele ia para junto de seu Pai. E por isso, nesse momento de maior humilhação que é a morte, a própria vida que morre em nosso favor, Ele que é a vida, Jesus diz, na tua mão eu entrego o meu espírito. Replicando aquilo que o salmista diz no Salmo 31, verso 5, que é, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Também é notável ver como Jesus carrega consigo a autoridade sobre a vida, inclusive sobre a própria vida, determinando o exato momento que morreria. Ele determina o exato momento em que entrega a sua alma ao Pai. E a morte nada mais é que isso, separação da alma e do corpo. E Jesus aqui, no momento que Ele quer, com a autoridade que Ele tem sobre a vida e a morte, Ele entrega a sua alma ao seu Pai, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cumprindo aquilo que Ele já tinha dito em João, capítulo 10, verso 18, quando Ele diz sobre a vida, que ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E é interessante dizer que nessa hora da morte, que a alma estará junto de Deus, é algo que os cristãos devem tomar para si também. É algo que os cristãos devem dizer para si mesmos. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É algo que Estevão fez na beira da morte, quando sendo apedrejado, em Atos capítulo 7, verso 59, Jesus diz, a Bíblia diz, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Calvino comenta esse texto, ele diz, firmados em testemunhos tão claros, não duvidemos que segundo o exemplo de Cristo ao morrer, recomendamos nossas almas a Deus, ou segundo o exemplo de Estevão, confia à guarda de Cristo, não sem motivo, porque não sem motivo Jesus é chamado o fiel pastor e o bispo das almas, das nossas almas. Ele é o pastor de nossas almas. E é as nossas almas a Ele que nós devemos entregar. Porque como eu orei aqui sobre ansiedade, talvez a principal cura para esse mal é a gente confiar a nossa alma
aos cuidados do nosso pastor, do nosso bom pastor, de como diz o salmista, do meu pastor. E essa morte daquele que é a própria vida, e Jesus então entrega espontaneamente a sua vida por amor aos homens, por amor a mim e a você. Jesus morre naquela cruz, porque Ele é a própria vida. Ele diz, eu sou a vida. Nesse ato de amor pelo seu povo, Jesus faz aquilo que o homem deveria fazer. Jesus sofre aquilo que nós deveríamos sofrer, para que, como diz aquela famosa frase, morramos com Ele e vivamos como Ele. Algo que Paulo diz em Romanos 6. Ou como o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 5:15, que também não é exatamente assim que o versículo está, mas a gente usa assim, que Cristo morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida, porque Jesus fez isso de fato. Ele morreu porque na morte dele nós morremos com ele. E quando ele ressuscita, Paulo diz, nós ressuscitamos com ele. E Paulo diz também que a morte, a nossa morte, a morte que eu e você deveríamos passar, Jesus morre no nosso lugar, para que a vida que ele deveria ter, que é a vida eterna, nós pudéssemos ter. Isso tudo por um único motivo: amor. Não tem nada em mim e em você que mereça a morte do Filho de Deus, a não ser o amor dele, que é sem explicação. O amor dele que é maior do que a nossa compreensão. O amor dele que é infinito sobre as nossas vidas. Isso traz valiosas lições, e a primeira é que nós devemos viver a vida de Cristo, porque Jesus pagou a nossa dívida com Deus, de modo a termos vida, e agora devemos ter a vida de Jesus. Você e eu, nós precisamos viver a vida de Cristo. Nós precisamos viver como Cristo. Nós precisamos viver iguais a Jesus, ou buscarmos de todo o coração sermos iguais ao Filho de Deus, que morreu para que nós assim vivêssemos. Também significa que não temos mais o que temer. Afinal, a nossa alma está sob os cuidados perfeitos e eternos de Jesus Cristo, o bom pastor. E mesmo na morte, Ele estará cuidando e garantindo a nossa ida para junto dEle, para os cuidados dEle, por toda a eternidade. Além disso, o autor da vida é Jesus, e nós também não temos o que temer, porque Ele é o dono da vida. Ele tem poder para dar e tirar a hora que bem entender, e esse que dá e tira é o nosso pastor. Então, por que temeremos quanto à morte, se é Ele quem tem as nossas vidas em suas mãos? Por que temeremos quanto à morte, se Ele nos traz a certeza de que nos guia para junto dela, para junto dEle, no momento em que passarmos por ela? Nós precisamos entender então, meus irmãos, que a morte de Jesus não é qualquer evento, mas é o evento que faz com que eu e você consigamos ter vida, e vida eterna,
ou comunhão imperdível com Deus, de modo que todas as vezes que você não vive como Deus quer que vivamos, que nós não vivemos como Cristo quer que vivamos, que nós não vivemos como Jesus viveu, nós estamos menosprezando a morte do nosso Senhor. Porque Ele morreu, sendo a própria vida. Então, vivamos de acordo com a vida que Ele requer de nós, não do jeito que a gente quer. A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida não é do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei. A nossa vida agora é do jeito que Jesus requer de nós, fazendo e sofrendo aquilo que Ele quer de nós. Nós vimos então que a redenção em Cristo é perfeita, pois Ele cumpre a obra que nós não conseguiríamos cumprir. Ele consuma essas obras de maneira perfeita. Nós vimos também que Jesus morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, fazendo assim tudo que um sacrifício precisava fazer. Levou sobre si os nossos pecados, obedeceu aquilo que não conseguíamos obedecer, mas entregou a própria vida por amor a homens mortos e pecadores naquela cruz. Portanto, não há nada, absolutamente nada, além da obra de Cristo, que seja necessária para a nossa redenção, para a nossa salvação e para a nossa comunhão com Deus. Ele, e somente Ele, foi capaz de trazer a nós perfeita salvação, satisfatória redenção, sem prazo de validade. A obra de Jesus, consumada 2000 e tantos anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, não tem fim em sua validade. E por isso é que nós não perdemos a salvação. É fundamentados nisso que nós temos a certeza de que somos salvos, porque Ele garantiu a salvação por nós. Sem que esse sacrifício seja necessário ser refeito, você não precisa morrer, você não precisa fazer, você não faz nada, porque quem garantiu a sua salvação foi Jesus. Você não completa a salvação de Cristo, você não completa a obra perfeita de Cristo, porque Ele consumou essa obra naquela cruz, naquela maldita cruz, há quase 2000 anos. Portanto, a única exigência que nós temos e que Deus traz para nós termos acesso a essa salvação de modo perfeito, a essa redenção de modo perfeito, é crer de coração e sem reservas que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Redentor e o Senhor de nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós entendamos que nada além de Cristo, que sempre fique bem claro no seu coração, que nada além de Cristo é necessário para a nossa salvação. Eu convido você a orar nesse momento, colocando a sua vida diante de Deus e rogando a Deus para que Deus possa trazer essa certeza no seu coração, de que nada além dele é necessário, de que nada além de Cristo é suficiente, que você tenha isso no seu coração, que toda a sua salvação dependeu exclusivamente de Jesus. Então ore agradecendo a Cristo,
Ore agradecendo a Deus por essa obra consumada e realizada por Jesus. E se você ainda não crê nesse Senhor e Salvador, essa é uma boa oportunidade para você orar, colocando a sua vida diante dele e crendo diante dele, para que ele traga salvação a você.